Né? Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no 34º ano, a reunião de 1453. E hoje nós vamos ouvir um tema muito interessante para nós todos, né, que é lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, falando sobre incidências, fatores de risco e impacto na mortalidade. E teremos a honra de ter como palestrante um aluno nosso aqui, egresso da Universidade Federal de Sergipe, que fez residência no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, como vários nossos colegas aqui de Aracaju. Ele é especialista em ciência cardíaca e transplante cardíaco pelo INCOR, e recentemente eu também tive o privilégio de participar da banca dele de mestrado, que é o objeto principal dessa apresentação, né? Então, nós estamos falando aqui de Dr. Carlos Aurélio Santos Aragão. Aurélio, é um prazer grande tê-lo aqui, né, termos você aqui na reunião. Você que participou tantas vezes como estudante, agora vai participar como professor. Então, Já pensou? então, por favor, eu peço às pessoas que não estejam, que deixem os microfones desligados para não dar microfonia. E, Aurélia, a tela é sua. Ao final, a gente discute aqui, ok? Pronto. Então, professor, muito obrigado. Né? Primeiro, agradeço imensamente o convite. Eu me sinto honrado de estar aqui voltando agora, depois de ter feito cardiologia e estar aqui. Participei das reuniões quando eu era estudante, quando participava das linhas de pesquisa, e agora eu estou aqui como palestrante e falando sobre o meu mestrado, né? Que eu tive a honra de ser avaliado pelo senhor, professor. Muito obrigado. Então, assim, eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui nessa reunião, que é uma reunião muito especial para mim, né? De estar participando com vários professores que impulsionaram para eu fazer cardiologia e que, assim, um dos meus... Eu sempre tive o sonho de ser cardiologista, mas, com certeza, o empurrão foi de vocês, né? Vocês que me impulsionaram a fazer cardiologia, e as linhas de pesquisa me fizeram me apaixonar ainda mais. Então, eu estou aqui justamente para o convite do professor Souza para falar justamente sobre a defesa da minha dissertação de mestrado. Eu defendi meu mestrado no dia 3 de agosto desse ano, e meu mestrado foi intitulado como Lesão Renal Aguda no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca, Incidência, Fatores de Risco, Impacto sobre a Mortalidade. Ele foi orientado pelo professor Dr. Carlos Gum, que é agora o coordenador da parte científica e educacional do Dante Pazanese. Então, vamos começar. Né? A lesão renal aguda ela é definida como a rápida redução da taxa de filtração glomerular associada a uma retenção de compostos nitrogenados com ou sem redução do débito urinário, levando o paciente a um desequilíbrio hidroeletrolítico e metabólico. Existem vários critérios de lesão renal aguda, né? E essa variedade de critérios diagnósticos de lesão renal aguda dificulta a comparação dos estudos que abordam a lesão renal aguda, né? Visando unificar esses critérios diagnósticos, as sociedades de nefrologia e de terapia intensiva unificaram os critérios baseados nos níveis séricos de creatinina e na redução do débito urinário, que são justamente os critérios famosos de Akin e Haiflow. Né? Esses critérios, como eu falei, levam em consideração os níveis séricos de creatinina e a redução do débito urinário, e eles servem não somente para diagnóstico, mas também para graduação da lesão renal aguda.
Atualmente, existem novos biomarcadores séricos e urinários de lesão renal aguda, que tem o objetivo de dar o diagnóstico precoce da lesão renal aguda. Esses biomarcadores são biomarcadores que são mais sensíveis, alguns deles, como o N-Gal, são até mais específicos do que a ureia e a creatinina, e esses biomarcadores, como eu falei, têm o objetivo de precocizar o diagnóstico e, consequentemente, implementar terapêuticas precoces que minimizem as complicações associadas à lesão renal aguda. Dentre esses novos biomarcadores, nós temos a N-acetil-B-glucosaminidase, o KIM-1, a interleucina 18 e a lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos, que é o N-Gal. Quando estamos diante de um paciente com lesão renal aguda, é peremptório o diagnóstico do tipo de lesão renal aguda a que nós estamos diante. Se é uma lesão renal aguda de padrão pré-renal, intrínseco ou pós-renal. A lesão renal aguda de padrão pré-renal, ela existe quando há algum status de hipoperfusão renal, seja por hipovolemia, seja por vasoplegia, seja por baixo débito cardíaco. Qualquer situação que culmine numa hipoperfusão renal pode levar o paciente a uma lesão renal aguda de padrão pré-renal. Já a lesão renal aguda de padrão intrínseco, também chamada de renal propriamente dito, é quando há um problema intrinsecamente ligado ao rim, seja uma glomerulopatia ou até uma tubulopatia. Já a lesão renal aguda de padrão pós-renal, ela existe quando há uma obstrução do trato urinário, levando, consequentemente, à retenção de compostos nitrogenados e, consequentemente, a um desequilíbrio hidroeletrolítico e metabólico. O diagnóstico do tipo de lesão renal aguda, ele é clínico e principalmente associado com exames de imagem. Exames de imagem que visibilizem o trato urinário, os rins e o trato urinário. Existem vários fatores de risco para o desenvolvimento da lesão renal aguda. E é importantíssima a identificação desses fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda. Para quê? Porque se tivermos fatores de risco modificáveis, nós podemos implementar medidas terapêuticas para evitar o desenvolvimento da lesão renal aguda e evitar complicações. Medidas famosas, como, por exemplo, a prevenção de nefropatia induzida pelo contraste, em que a gente utiliza, por exemplo, contrastes isosmolares, uma menor quantidade de contraste, e a hidratação com cristalóides, que previnem a evolução para a lesão renal aguda, especialmente naqueles pacientes que têm fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, como, por exemplo, uma doença renal crônica prévia, um paciente, por exemplo, mais idoso, um paciente que eu vou utilizar uma quantidade de contraste maior, por exemplo, eu posso prevenir já utilizando o soro fisiológico, um cristalóide antes, para minimizar a complicação da lesão renal aguda. São medidas que a gente pode fazer para prevenir a nefropatia induzida pelo contraste. Nefropatia é essa que pode ser tanto de padrão pré-renal como intrínseco renal. Então, quando estamos diante de um paciente com fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, a gente deve identificar esses fatores de risco, se puder, corrigi-los e até implementar terapêuticas para evitar o desenvolvimento da lesão renal aguda e minimizar suas complicações. Quanto à cirurgia cardíaca, a gente sabe que a cirurgia cardíaca é um procedimento complexo que leva a diversas alterações hemodinâmicas fisiológicas, alterando o status fisiológico do paciente, levando a um status crítico que necessita de cuidados intensivos. E já é consenso na literatura que um cuidado pré-operatório adequado, com foco
nas medicações em uso, com foco nas comorbidades do paciente, e também um controle intraoperatório adequado, com focos no status ventilatório, hemodinâmico e orgânico como um todo, se tivermos um controle pré-operatório e intraoperatório adequado, o risco de complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca é menor. E complicações que agregam grande impacto negativo sobre a morbimortalidade. Tá? E quais são essas possíveis complicações que podem existir se o paciente tiver, né, se o paciente tiver um controle pré-operatório inadequado, pré e intraoperatório inadequado? Complicações cardíacas, como infarto perioperatório, complicações como AVC perioperatório, fibrilação atrial no pós-operatório, que é uma situação que acontece em até 40% dos pacientes, mas de um paciente que eu tenho preparo pré-operatório inadequado, isso pode aumentar a chance de fibrilação atrial, complicações respiratórias, complicações infecciosas e complicações renais, que é o foco da minha apresentação. Quanto às complicações renais, a prevalência de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, ela varia em torno de 7 a 30%. E essa grande variabilidade de prevalência, ela existe por causa da ampla quantidade de critérios diagnósticos de lesão renal aguda. E já é consenso também na literatura que a incidência de lesão renal aguda ela é elevada, tá certo? Porém, sua etiologia é obscura por causa de sua complexidade e sua integração multifatorial. Portanto, tá certo? A gente deve identificar, é importante a gente identificar os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, como eu falarei mais adiante. Como falado anteriormente, existem diversos critérios diagnósticos de lesão renal aguda. E de acordo com o critério que eu utilize, eu posso ter uma incidência, uma prevalência específica de lesão renal aguda. Ou seja, os valores epidemiológicos de lesão renal aguda, eles podem variar de acordo com o critério diagnóstico que eu utilize. Uma evidência foi esse estudo realizado pelo professor Bianco e o Celso Amodeu, lá no Instituto Dante Pazanese, que mostrou a grande variedade de incidência de lesão renal aguda a depender do tipo de critério diagnóstico que eu utilizo. E qual é o critério diagnóstico de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca mais utilizado? O mais utilizado nos estudos são os critérios da Sociedade Americana de Cirurgiões Torácicos. Como é esse critério diagnóstico? O critério diagnóstico de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca é quando o nível sérico de creatinina ele fica acima de 3 vezes os valores basais, ou quando há um aumento de creatinina acima de 0,5 miligramas por decilitro, quando o nível sérico está maior ou igual a 4. Tá certo? Esse é um critério utilizado pelo STS, pela Sociedade Americana de Cirurgiões Torácicos. Porém, existem vários critérios, os guidelines da nefrologia, como o AQIM, mas como outros critérios, que é o critério utilizado nesse estudo, que eu vou falar mais adiante. Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, é importante a sua identificação para a gente implementar medidas terapêuticas adequadas para evitar o desenvolvimento da lesão renal aguda. E coortes retrospectivas mostram para a gente que o principal preditor de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca é a doença renal crônica prévia. E quando há sua instalação, há grande impacto sobre a morbimortalidade. Tá certo? E quando há, por exemplo, esse estudo realizado por Meta e colaboradores em 2008, mostrou para a gente que a presença da doença renal crônica prévia agrega um risco de morte 4 vezes maior do que sua ausência na população em estudo. Tá certo? E a presença da lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca
tem grande impacto negativo sobre a mortalidade. É tanto que scores de risco, como o STS-Score e o Euroscore, scores de risco cirúrgico, colocam a doença renal crônica prévia, que é o grande fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, como um agregador de risco em seus scores. No Brasil, há poucos estudos que avaliam os fatores de risco, a incidência de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca e o impacto quando há o desenvolvimento da lesão renal aguda nesta população. E isso foi o que impulsionou a realização desse estudo. O presente estudo teve o objetivo primário de avaliar a incidência de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada, como também avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento da lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. Pois, como disse anteriormente, identificando esses fatores de risco, nós podemos implementar medidas específicas para prevenir o desenvolvimento da lesão renal aguda, visto que a lesão renal aguda tem grande impacto negativo sobre a mortalidade. E esse foi justamente o objetivo, esses foram os objetivos secundários. Avaliar a lesão renal aguda como um preditor de mortalidade e avaliar a lesão renal aguda como um preditor de morbidade através do tempo de permanência em UTI e o tempo de permanência no hospital. Para atingir esses objetivos, foi realizado um estudo retrospectivo, observacional, através da análise do banco de dados do setor de coronariopatias do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Foram avaliados 9.826 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica isolada no período de 1º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2017. De todos estes pacientes, foram avaliadas características do pré-operatório, como idade, gênero, comorbidades como hipertensão, diabetes, antecedentes de tabagismo, DPOC, aterosclerose manifesta a partir de estenose carotídea significativa, doença arterial oclusiva periférica, infarto prévio. Também foram avaliadas características pré-operatórias como a disfunção ventricular prévia, através da ventriculografia do CAT. Também foi avaliado, no período pré-operatório, características como a presença de doença renal crônica prévia. No período intraoperatório, foram avaliados o tempo de circulação extracorpórea, né, que, como veremos adiante, o tempo de circulação extracorpóreo prolongado aumenta o status inflamatório, exacerbando a vasoplegia, culminando numa hipoperfusão renal, levando o paciente a uma disfunção renal. Então, a gente avaliou no período intraoperatório o tempo de circulação extracorpórea. Também avaliamos no período pós-operatório a creatinina sérica, para fazer o diagnóstico da lesão renal aguda, a necessidade de vasopressores, a necessidade de balão intraórtico e também avaliamos no período pós-operatório, tá certo, a piora de outras comorbidades como AVC e FA no pós-operatório. Mas o foco mesmo foram esses fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, que eu vou falar como a gente avaliou esses fatores de risco. Também avaliamos, nesse período pós-operatório, a mortalidade e avaliamos o tempo de permanência no hospital e o tempo de permanência em UTI para avaliar a lesão renal aguda como preditor de morbidade. Antes de eu falar da análise estatística, é importante salientar uma grande limitação do presente estudo, que foram os critérios que nós utilizamos para o diagnóstico de doença renal crônica prévia e de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. A definição de lesão renal aguda no presente estudo foi quando a creatinina sérica no pós-operatório atingisse um
pico maior ou igual a 1,9, e se a creatinina já fosse maior ou igual a 1,9, se houvesse um acréscimo de maior ou igual a 0,5 miligramas por decilitro de creatinina no pós-operatório. Esta definição é a definição utilizada pelo banco de dados do setor de coronariopatias. Então, quando esse banco de dados foi elaborado, o critério diagnóstico de lesão renal aguda foi este. E como este trabalho foi baseado em banco de dados, utilizamos este critério diagnóstico de lesão renal aguda, que não são os critérios das guidelines. Mas, como falei anteriormente, vários estudos utilizam critérios diagnósticos diferentes, tá certo? Inclusive, o próprio STS utiliza o critério diagnóstico de lesão renal aguda diferente do das guidelines da nefrologia e da terapia intensiva. Então, o critério diagnóstico de lesão renal aguda no presente estudo foi quando a creatinina ela atingisse um pico sérico maior ou igual a 1,9, ou quando fosse maior ou igual a 1,9 o nível basal, houvesse um acréscimo maior ou igual a 0,5 miligramas por decilitro. Quanto ao critério de doença renal crônica prévia, também foi um critério que é um limitante desse estudo, que é o critério utilizado pelo banco de dados, é quando a creatinina sérica tivesse maior ou igual a 1,5 miligramas por decilitro no pré-operatório. Quanto à análise estatística, as variáveis quantitativas foram analisadas através de média, desvio padrão ou mediano, e as variáveis qualitativas através de frequências absolutas e relativas. Quanto à diferença entre os grupos nativas, foram utilizados o teste de T-Student ou de Mann-Whitney, lembrando que supondo a normalidade entre os dados. E para avaliar a normalidade entre os dados, nós utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para avaliação dos fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada, foi realizada inicialmente uma análise univariada através do modelo de riscos proporcionais de Cox. Após a realização da análise univariada, foi realizada uma análise multivariada através do modelo de regressão logística para avaliar os fatores de risco independentes para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. E, após a realização da análise multivariada, em que avaliamos o odds ratio, avaliamos o intervalo de confiança, o valor P, que foi considerado estatisticamente significativo, quando menor que 0,05, para predizer, para avaliar o poder discriminatório da análise multivariada como um preditor de risco de desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada, foi realizada uma curva ROC. Então, nós avaliamos os fatores de risco e desses fatores de risco possíveis, fizemos análise univariada, e depois fizemos a análise multivariada. E para avaliar o poder discriminatório da análise multivariada, foi feita uma curva ROC. É importante salientar que foram inclusos na análise multivariada os fatores de risco que tiveram significância estatística na análise univariada e aqueles fatores de risco com relevância clínica para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. Quanto aos resultados, dos 9.826 pacientes avaliados, a idade média da população foi de 63 anos, com um desvio padrão de 9,6 para mais, para menos, tá certo? Com um predomínio de pacientes do sexo masculino, numa proporção de 70,2%, um predomínio de pacientes hipertensos, numa proporção de 83,9%,
Um predomínio também de pacientes com antecedente de tabagismo, numa proporção de 53,2%, e um predomínio também de pacientes com infarto prévio, tá certo? Numa proporção de 50,4%, tá certo? Todas as características populacionais, basais demográficas populacionais foram avaliadas nos pacientes que evoluíram com lesão renal aguda e nos pacientes que não evoluíram com lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. E quando comparados os dois grupos, do ponto de vista das frequências relativas, os grupos eram praticamente homogêneos. Literatura para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório, para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada, era a presença da doença renal crônica prévia. E dos 9.826 pacientes, 835 pacientes, ou seja, 8,5%, tinham doença renal crônica prévia. E quanto à incidência de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada, que foi um dos objetivos primários do presente estudo, dos 9.826 pacientes, 436 pacientes, ou seja, 4,4%, evoluíram com lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. E destes pacientes, 39,2% necessitaram de terapia renal substitutiva. E por que eu enfatizo aqui a necessidade de terapia renal substitutiva? Porque, na literatura, a presença da lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca tem grande impacto negativo sobre a morbimortalidade, mas esse impacto é exacerbado quando há necessidade de terapia renal substitutiva. E no presente estudo, dos 436 pacientes, 39,2% necessitou de terapia renal substitutiva, que foi realizada através de hemodiálise. Na literatura, a incidência varia de 7% a 30%. Que, como eu falei anteriormente, essa ampla variabilidade de incidência, ela ocorre devido à grande quantidade de critérios diagnósticos para a definição de lesão renal aguda. A depender do critério diagnóstico, a gente tem uma incidência diferente, tá certo? E é importante salientar que o presente estudo avaliou somente os pacientes que foram para a cirurgia de revascularização miocárdica isolada. E na literatura, a incidência de lesão renal aguda, que varia de 7% a 30%, é no pós-operatório de todas as cirurgias cardíacas. Cirurgias cardíacas como revasc, válvula, combinadas, cirurgias congênitas e até transplante cardíaco. Como eu falei, para avaliação dos fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada, foi realizada inicialmente uma análise univariada através do modelo de riscos proporcionais de Cox. E foram demonstrados como fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda nesta população os seguintes fatores de risco: a idade acima de 60 anos, a presença de hipertensão, a presença de diabetes, a presença de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, a presença de aterosclerose manifesta através de AVC isquêmico prévio, através de estenose carotídea significativa, de doença arterial oclusiva, através de infarto prévio nos primeiros 7 dias. Também foram demonstrados na análise univariada, como fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda nesta população, a necessidade de vasopressores no pós-operatório, a necessidade de balão intraórtico, a disfunção ventricular prévia e também a doença renal crônica prévia.
Quanto à doença renal crônica prévia, esse foi o fator que agregou mais risco para o desenvolvimento da lesão renal aguda. Após a análise univariada, foi realizada a análise multivariada. A análise multivariada, através de um modelo de regressão logística, que avaliamos os fatores de risco independentes para o desenvolvimento da lesão renal aguda. E colocamos nessa análise multivariada os fatores de risco com relevância estatística na análise univariada e aqueles fatores de risco com relevância clínica para o desenvolvimento de lesão renal aguda. E eu começo falando desses fatores de risco independente para o desenvolvimento da lesão renal acima de 60 anos. A idade acima de 60 anos foi demonstrada como um fator de risco independente para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revasca isolada. E este fato corrobora com a literatura, pois a literatura mostra que pacientes mais idosos eles têm um risco maior no período perioperatório de desenvolvimento de lesão renal aguda. Porém, não há um consenso na literatura de corte para o desenvolvimento de lesão renal, para o risco de desenvolvimento de lesão renal aguda. O presente estudo utilizou a idade acima de 60 anos como corte, pois o critério de paciente idoso pela Organização Mundial de Saúde é o paciente com mais de considerado um fator independente de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda na população de pós-operatório de revasca isolada, a hipertensão arterial sistêmica. E este fato pode ser justificado, pois a presença de hipertensão descontrolada, ela aumenta o risco de injúria e disfunção renal em cenários agudos e cenários crônicos. Também foi definido na análise univariada o diabetes como um fator de risco independente para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. Esse fato pode ser justificado, pois a presença do diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença renal crônica. E a doença renal crônica é o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda. Isso através da injúria glomerular, que culmina numa posterior disfunção renal e, por fim, numa falência renal. Outro fator de risco elencado na análise multivariada como independente com relevância estatística para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada foi a presença de doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Porque a presença do DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica, leva o paciente a um status de acidose no organismo, e essa acidose leva a uma vasoconstricção renal, culminando em hipoperfusão renal, levando a um risco de disfunção renal. Como também a presença da doença pulmonar obstrutiva crônica de risco para ventilação mecânica prolongada. E a ventilação mecânica, ela leva a alteração hemodinâmica, principalmente em redução da pré-carga e, consequentemente, a redução da ejeção. Culminando com essa redução de volume sistólico, eu culmino numa redução do débito cardíaco. E com redução do débito cardíaco, eu tenho uma hipoperfusão renal, aumentando o risco de disfunção renal e lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. A presença da doença renal crônica prévia agregou um risco 4,6 vezes maior do que sua ausência para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada, sendo este o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada no presente estudo. O tempo de circulação extracorpórea prolongado, que foi considerado acima de 100 minutos,
também foi considerado um fator de risco independente para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revasc isolada. Por quê? Isso pode ser justificado porque a presença de circulação extracorpórea, principalmente uma circulação extracorpórea prolongada, aumenta o status inflamatório, exacerbando vasoplegia. E se eu tenho uma vasoplegia exacerbada, eu aumento o risco de hipoperfusão renal, aumentando o risco de lesão renal aguda. Como também a presença de vasoplegia faz-se necessário o uso de vasopressores. E a necessidade de vasopressores no presente estudo também foi demonstrado como um fator de risco independente para o desenvolvimento da lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. Outro fator de risco para o desenvolvimento da lesão renal aguda no pós-operatório de revasc isolada foi a presença de disfunção ventricular prévia, pois a disfunção ventricular ela pode ser exacerbada por causa do atordoamento cardíaco intrinsecamente ligado ao pós-operatório da cirurgia cardíaca. Então, o débito cardíaco ele pode ser ainda mais reduzido com o paciente com disfunção ventricular prévia no pós-operatório de cirurgia cardíaca, culminando em uma redução da perfusão renal, aumentando o risco de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. Então, foram considerados como fatores de risco independentes para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revasc isolada, a idade acima de 60 anos, a hipertensão, o diabetes, a presença de DPOC, de doença renal crônica prévia, disfunção ventricular prévia, necessidade de vasopressores e tempo de circulação extracorpórea prolongada. Eu como um fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda, pois as pacientes do sexo feminino, elas têm uma menor massa muscular, como também elas vão para a cirurgia cardíaca, tá? Elas vão para a cirurgia cardíaca mais idosas. Porém, no presente estudo, o gênero feminino não foi considerado fator de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório, diferente do gênero masculino, que foi considerado fator de risco, pois esses pacientes eles tinham mais comorbidades de risco para o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revasc isolada do que as pacientes do gênero feminino. Para avaliar o poder discriminativo da análise multivariada, tá certo? Como um preditor de risco do desenvolvimento da lesão renal aguda, foi realizada uma curva ROC, em que mostrou uma área sob a curva de 0,78, com um desvio padrão de 0,12 para mais ou para menos, com significância estatística, mostrando que essa análise multivariada prediz de forma adequada o risco de desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada. Quanto ao impacto prognóstico da lesão renal aguda, tá, avaliamos a mortalidade no pós-operatório e avaliamos também a morbidade através do tempo de permanência em UTI e no hospital. Quando comparados com pacientes que não evoluíram com lesão renal aguda, os pacientes que evoluíram com lesão renal aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica isolada, eles tiveram taxas de mortalidade maiores, numa proporção de 49,5%, e quando houve a necessidade de terapia renal substitutiva, essa taxa de mortalidade foi maior quando comparada com quem não necessitou de terapia renal substitutiva. E quando avaliamos, tá certo, a morbidade através do tempo de permanência na UTI,
quando comparados com os pacientes que não evoluíram com lesão renal aguda, os pacientes que evoluíram com lesão renal aguda, eles tiveram um tempo de permanência médio na UTI de 250 horas, muito maior do que os pacientes que não evoluíram, que foi de 52 horas, com diferença estatisticamente significativa. E esse tempo de permanência na UTI, ele foi ainda maior quando houve a necessidade de hemodiálise. Esse tempo médio foi de 328 horas. E quando avaliamos o tempo de permanência no hospital, a mesma coisa. O tempo de permanência no hospital foi maior em quem evoluiu com lesão renal aguda, e esse tempo foi ainda maior quando houve a necessidade de terapia renal substitutiva. Esses dados corroboram com a literatura, é tanto que existe uma coorte retrospectiva realizada em 2018 em Nova York por Chiquil e colaboradores, utilizando 2.960 pacientes, que mostrou que a presença da lesão renal aguda, ela aumentou de forma significativa o risco de morte, e esse risco foi ainda maior quando houve a necessidade da terapia renal substitutiva. Enfim, concluo que a incidência da lesão renal aguda no pós-operatório de revasc isolada no presente estudo foi de 4,4%, que os fatores de risco independentes para o desenvolvimento da lesão renal aguda no pós-operatório de revasc isolada foram a idade avançada, a presença de hipertensão, de diabetes, de doença renal crônica prévia, de disfunção ventricular prévia, de DPOC, presença de circulação extracorpórea com tempo prolongado, necessidade de vasopressores. E que a presença da lesão renal aguda teve forte impacto negativo sobre a morbimortalidade, sendo exacerbado esse impacto quando houve a necessidade de terapia renal substitutiva. Enfim, tá certo, eu concluo com as limitações do presente estudo. Esse estudo, ele é limitado porque, inicialmente, porque é um estudo observacional, faz-se a necessidade de estudos randomizados, de ensaios clínicos randomizados, que mostrem para a gente, né, o impacto da lesão renal aguda nas populações. Lembrar que esse estudo foi um estudo baseado em banco de dados, o que limitaram os critérios diagnósticos e, consequentemente, limitam também a avaliação dos resultados. E esse estudo teve uma ausência de grupo controle. Estas foram minhas referências. Aqui são meus pais, minha família, né, meus pais. Né, agradeço demais. Sem eles, eu não conseguiria realizar esse sonho do meu mestrado, né, que foi um grande passo na minha vida acadêmica. E um agradecimento especial às instituições que me informaram, desde as minhas instituições, desde o meu colégio, o Colégio do Salvador, onde eu estudei, mas também, tá certo, na minha graduação. Agradeço demais à Universidade Federal de Sergipe, porque foi por ela que eu vislumbrei, né, o meu futuro na medicina, e principalmente vislumbrei minha paixão pela cardiologia, que foi muito impulsionada pelos meus professores, né, representados aqui principalmente pelo doutor José Augusto, doutor Souza, doutora Joselina. Agradeço, né, ao Hospital São Lucas, porque não só por agregar meu conhecimento na cardiologia, né, nos meus estágios que eu participei, nas minhas linhas de pesquisa que eu fiz, meu próprio TCC foi feito com o professor Souza e foram utilizados dados do Hospital São Lucas, então agradeço demais. E agradeço às minhas instituições da cardiologia, né? O Instituto Dante Pazanese, sou muito grato, todos os meus professores de lá do Dante Pazanese, minha paixão pela cardiologia foi muito maior quando eu passei pelo Dante, e hoje eu sou assim, um visionário e tenho grande paixão pela insuficiência cardíaca avançada, pelo transplante cardíaco. Espero que esse é um dos meus maiores sonhos, né, voltar para Aracaju e, quem sabe, voltar
com o transplante cardíaco que necessita. Sergipe precisa voltar ao transplante cardíaco. E esse é o meu sonho, que eu aprendi, então, aprendi e aprendo muito ainda lá no INCOC, tenho muita paixão lá, né? Atualmente eu faço parte de quase da preceptoria, né? Da parte do transplante lá com o professor Bacal e o professor Edmar Bock, então eu faço parte de lá da preceptoria, auxilio os residentes, é uma paixão que eu tenho, que é ensinar. Então, eu fico direto com os residentes lá, planejo aulas com eles, discuto artigos novos, e sou apaixonado pelo transplante, e é um dos meus sonhos voltar, pelo menos assim, à insuficiência cardíaca avançada, e quem sabe voltar ao transplante cardíaco aí em Aracaju, principalmente ensinando, que essa é a minha grande paixão, é ensinar. Então, muito obrigado, e é uma honra, como eu disse, estar aqui, né, apresentando o meu trabalho de mestrado, né, aqui eu aprendi muita cardiologia nessas reuniões, que eu era estudante, e agora eu estou como cardiologista e como palestrante. Muito obrigada. Bem, Aurélio, muito grato, né? Obrigado pela apresentação. Parabéns pela apresentação, parabéns pela qualificação que você fez, né? E nós todos somos seguramente gratos por ter participado, né, da sua formação. E, logicamente, estamos na torcida que você volte. A gente precisa de pessoas como você aqui para que a cardiologia do nosso estado continue crescendo, né? Então, você, sem dúvida nenhuma, vai contribuir bastante com o seu retorno aqui para Aracaju. Daqui eu acho que eu sou o mais antigo que fiz isso, né? O Zé Augusto também fez isso, e uma série de pessoas, Joselina, uma série dos outros, Luiz Flávio e tantos outros aí. Então, a gente espera, né, Zé Augusto, contar com que você volte também para aqui. Aurélio, uma dúvida que eu fico na sua apresentação aqui é o seguinte, é mais efeito de conceito, né? Por exemplo, certo. Lesão renal aguda em quem tem doença renal crônica. Isso. Esse é um termo correto ou assim, seria agudização da doença? Porque a doença renal crônica já existe. Então, como é que ele faz uma lesão renal? Então, essa é uma pergunta que você responde tudo no conjunto. Segundo, logicamente, como foi um banco de dados, provavelmente a incidência foi subestimada, porque você não usou um critério mais refinado como naqueles que você falou, né? Provavelmente a incidência de lesão renal aguda é maior do que essa que você encontrou. Terceiro, esse trabalho que você fez trouxe alguma proposta para o Dante, ou mesmo para o INCOL, mas acho que no Dante, eu vou dizer, onde foi o campo de ação aí desse trabalho, no sentido de implementar ou ter uma visão mais cuidado em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que eu acompanhei durante muitos anos, assim, de perto, cirurgia cardíaca. Ela tem tudo para fazer lesão renal, por tudo que você falou aí, né? E logicamente, ainda vem aquele problema de anti-inflamatório que muita gente usava. É claro que a gente sempre teve muito cuidado com isso, mas houve alguma mudança no sentido de protocolo mais rígido, coisas desse tipo. Então, seria essa primeira. Depois, eu passo, assim que você responder, eu já passo a palavra direta a Zé Augusto, que levantou a mão. Quem tiver interesse em fazer pergunta, é só levantar a mãozinha aí e nós vamos passando. Pronto. Perfeito, professor. Quanto à definição, realmente, existe a definição de lesão renal aguda propriamente dito, que é quando há uma rápida redução da taxa de filtração glomerular, né, uma rápida redução associada à retenção de compostos nitrogenados, mas existe a definição de doença renal crônica agudizada, que realmente são aqueles pacientes que têm a doença renal crônica e agudizam essa disfunção renal, né, que um agregador foi a própria cirurgia. No presente estudo, ele avaliou a lesão renal aguda como um todo. Então, ele implementou tanto a lesão renal aguda naqueles pacientes que não tinham doença renal crônica prévia, como também os pacientes que tinham doença renal crônica e agudizaram essa função renal.
Então, englobou como um todo. E realmente essa definição, ela subestima, é uma grande limitação do trabalho, né, que eu procurei de diversas formas, até para conseguir colocar os critérios clássicos do Joaquim, do próprio Heifel, né, que são os critérios da Sociedade de Nefrologia e Terapia Intensiva, mas assim, quando eu colocava, ficava muito complicada a análise estatística, e aí eu utilizei, já que eram 9.826 pacientes, aí eu acabei utilizando os critérios mesmo do banco de dados e aceitando essa limitação. Quanto à proposta, hoje lá no Dante, professor, depois que eu apresentei, né, defendi o meu mestrado, teve uma reunião, teve um fórum, que eu acho que quem foi do Dante sabe que toda sexta-feira, lá no Dante, tem os fóruns semanais, que eles discutem algum artigo, algum tema relevante da cardiologia e da medicina, da medicina como um todo. E teve num dos fóruns, teve um tema de lesão renal. E aí eles citaram o meu trabalho, no momento eu participei até online, né, desse fórum, e quando eu participei, eles mostraram que eles estão agora mais atentos a esses fatores de risco, como, por exemplo, a idade avançada, a presença de hipertensão, de diabetes, para quê? Para manter um status euvolímico, o mais euvolímico possível, no pré-operatório, tá certo? E, consequentemente, tá certo para minimizar o risco de desenvolvimento de lesão renal aguda. Outros, por exemplo, avaliar sempre, que era uma coisa que não avaliava com tanta frequência, a cirurgia sem SEC. Claro que a cirurgia sem SEC é uma situação específica, né? A cirurgia sem SEC, até em alguns estudos, mostraram até aumento de mortalidade por não fazer a revascularização completa nos pacientes, né? Mas em casos selecionados, a cirurgia sem SEC, ela pode ser pode ser factível, né? Principalmente num paciente que tem uma lesão de DA importante, ou lesão em vaso derradeiro única, quem sabe até utilizar uma cirurgia sem SEC pode ser factível, né? Pode ser factível, já que é tempo de circulação extracorpórea, agrega um status inflamatório aumentado e, consequentemente, vasoplegia. Então, o que de proposta que ficou aqui, né, até lá no Dante, foi justamente isso. Quando a gente faz o pré-operatório do paciente, seja de cirurgia de revasque, seja de válvula, lá no Dante eles fazem eles preenchem vários papéis lá, e nesses papéis agora colocaram a doença renal crônica e outros fatores de risco. Para quê? Para a gente manter o paciente o mais euvolêmico possível e evitar, por exemplo, o desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório. Ok, obrigado. Zé Augusto. Opa, Aurélio, parabéns. É muito bom ver esse ciclo, né? Você há pouco tempo estava aqui com a gente, agora você foi, viu, né, venceu. Então é muito bom a gente perceber isso e a motivação sua de continuar. Então, parabéns. A gente sabia que ia acontecer isso, né, Souza? Eu acho que você tinha uma paixão diferente, né? Desde sempre você queria as coisas do coração. Então é muito bom testemunhar isso. Veja, sobre sua tese, parabéns também, um belo trabalho, um trabalho, né, uma casuística imensa. A primeira questão, acho que Souza já colocou, né, me chamou a atenção a subestimação da incidência, né? Você tem na literatura de 7 a 30, a sua deu 4,4%, né? Então você já explicou bem, eu acho que era o que você tinha que fazer, não poderia perder esse banco de dados, né? Era uma experiência muito importante para a gente perder. Uma outra coisa que eu queria assim comentar e aproveitar um pouco, talvez, a sua experiência, sobretudo com um paciente com baixo débito, quando a gente faz análise multivariada, muitas vezes a gente tem uma variável independente, tem a dependente, e a independente e não fator causal, né? Quando você fala em balão, quando você fala, não é o balão que está lesando, o balão é um marcador de uma estabilidade hemodinâmica. Quando você fala, me deu assim. O professor está travando um pouco, mas.
Zé Augusto, está travando um pouco aí. Não sei por quê, porque tá ouvindo melhor agora, não? Agora está melhor. Agora tá dando para ouvir. Tá, veja, qualquer coisa levante a mão, porque aí eu paro. Está ouvindo, tá dando para ouvir bem agora. Tá ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Pronto, veja, quando a gente faz uma análise multivariada, muitas vezes a variação que causa, né? A gente faz a associação, mas ela está ali, não é o que está lesando o rim, e sim, ele é um marcador de uma instabilidade hemodinâmica. Quando você falou da diálise, né, não é a diálise 39% que vai ser associado com a mortalidade, é o que está por trás da diálise que provavelmente que está. Mas aí eu lanço a pergunta assim, eu me lembro na época foi até pós-residência, a gente tinha muita curiosidade e doentes com miocardiopatia grave e tudo, a gente tinha muita curiosidade de saber o que é que eu faço naquele cardiopata grave que está perdendo função renal. E uma das ideias de monitorizar Swan-Ganz, otimizar toda a hemodinâmica do doente. Eu sei que isso parece que não foi muito, não vingou muito, a gente não consegue comprovar que esse tipo de intervenção muda a história natural. Mas eu queria saber de você, quando você falou de diálise, me chamou a atenção, porque eu tenho discutido um caso ou outro de vez em quando, e que pelo menos alguns nefrologistas, para esse tipo de doente, eu me lembro um paciente meu de 94 anos que operou, ficou patinando, e na mínima alteração da função renal, a gente colocou ele em diálise precoce, e esse doente saiu, etc. Como é que é a sua visão nesses pacientes que começam a perder função renal? O que é que você, como clínico, faz? O que é que você pode contar para a gente? Não só no pós-operatório, mas no miocardiopata grave. Vocês indicam diálise precocemente? Vocês já vão para o suporte? Qual é o seu checklist? Isso. Então, assim, professor, primeira parte é realmente, não é que a presença da hemodiálise seja um fator de risco, ele é um marcador de risco, né? Ele está junto de outros fatores de risco, estão por trás de outros fatores de risco que agregam maior mortalidade no paciente. Mas quanto à disfunção renal no paciente cardiopata grave, a gente tem que ver principalmente uma coisa, que eu sempre vejo isso, é o status volêmico do paciente. Porque o paciente com insuficiência cardíaca, ele pode piorar a função renal de 3 maneiras. Ele pode piorar a função renal ou porque eu tive uma exacerbação do uso de diurético, por exemplo, e isso pode precipitar uma hipoperfusão por hipovolemia, mas ele pode piorar a função renal pela própria hipervolemia por causa da congestão venosa renal. Então, nesses pacientes cardiopatas graves que evoluem com piora de função renal, a maioria deles, eles pioram a função renal por congestão venosa renal. E aí, o grande impacto que vai melhorar esse paciente, fazer melhorar a função renal, é melhorar o status volêmico dele e é descongestionar esse paciente. E não colocar, por exemplo, esse paciente direto num suporte circulatório mecânico ou até antes um inotrópico antes. O primeiro passo, na maioria das vezes, é descongestionar esse paciente. Agora, claro, que se esse paciente ele já tiver outros sinais de hipoperfusão sistêmica, um gap de CO2 aumentado, uma saturação venosa central de oxigênio aumentado, o lactato, que o lactato é um parâmetro mais tardio, já que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles já têm um limiar anaeróbio mais tardio, então eles não têm uma hiperlactatemia tão precoce. Então, se eu tiver outros parâmetros de microperfusão ou até de hipoperfusão sistêmica de outros momentos, está na hora desse paciente precisar provavelmente de um inotrópico e até em casos refratários de um suporte circulatório mecânico. Quanto à necessidade específica de terapia renal substitutiva, vai justamente na refratariedade a essas medidas que eu fiz para a insuficiência cardíaca.
Então, se eu tiver, por exemplo, um status de hipervolemia e congestão venosa renal, for refratária à descongestão, lembrando que o paciente que está congesto na insuficiência cardíaca, ele está congesto por diversos fatores. Ele tem resistência ao diurético, não só porque ele tem edema de alça, está refratário ao diurético oral, mas também uma hipertrofia, uma hiperplasia das células tubulares do túbulo contorcido distal, que é outro mecanismo de resistência ao diurético. Então, se ele for refratário a essas medidas de descongestão e nesse status hipervolêmico, possa ser até que eu avalie uma terapia renal substitutiva. Antes da terapia renal substitutiva, especificamente nesses pacientes hipervolêmicos, a gente tenta a furosemida em bomba, que foi testada naquele estudo 12, que mostrou que não houve diferença em a gente fazer o contínuo, né, a furosemida contínua, ou até fazer a furosemida em bolos. Só que quando a gente avalia o trabalho, a população do estudo do trabalho tem umas nuances em que a gente fica assim. A maioria desses pacientes realmente eles estavam em C perfil B, mas tinham pacientes em C perfil C que estavam hipoperfundidos, que a gente não sabe se a furosemida contínua realmente não teria mais benefício nesses pacientes. Mas eu acho que o grande trunfo para tratar paciente com disfunção, está piorando a função renal e é um cardiopata grave, é ver o status volêmico. Se ele está atendendo a hipovolemia, tratar a hipovolemia, porque não é incomum a gente fazer excesso de diurético nesses pacientes. A gente taxar de diurético neles e causar uma hipovolemia e causar uma pré-renal. Ou eu posso estar hipervolêmico e causar uma congestão venosa renal. Ou eu posso estar tendo, que não é a maioria dos casos, uma hipoperfusão por baixo débito cardíaco, que aí a gente vai ter que lançar mão dos parâmetros de microperfusão, ou até, por exemplo, do catéter de Swan-Ganz, mostrando também que que os estudos mostraram que não poderia ser a melhor ferramenta. Eu, particularmente, eu gosto muito de Swan-Ganz. Eu uso, quando eu posso usar um Swan-Ganz ou até um EVMI ou algo do tipo, eu utilizo para agregar. Mas eu acho que a clínica é soberana, né? Eu acho que esses parâmetros eles servem para agregar, mais do que propriamente definir a conduta per si. Acho que é isso, professor, que eu vejo muito em disfunção renal em paciente cardiopata. Ok, Zé Augusto? Zé Augusto travou. Professor Zé Augusto travou. Certo? Certo, Zé Augusto? Bem. Mas está travado. Bem, outra pessoa aqui, Aurélio, vamos ver agora o Wilson Félix. Wilson, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Aurélio, tudo bem? Boa noite. Sou o Wilson da cirurgia. Certo. Então, primeiro parabenizar, né, pela aula e pela tese, realmente excelente, chama atenção, assim, o número, né, de pacientes. Assim, a gente tem, né, na cirurgia cardíaca realmente a doença renal como um tendão de Aquiles, né, assim, uma situação que a gente sempre faz de tudo para evitar. E eu vi que o trabalho, assim, ele decorreu, se não me engano, você pode até me corrigir, foi até 2017, é isso? Isso, então. Aí, assim, algumas coisas, né, de lá para cá, a gente tendeu, assim, a evoluir, né? Uma delas, assim, que eu posso citar, você já comentou, né, a cirurgia sem SEC, para esses pacientes com os fatores de risco independentes, né, como a idade avançada, a própria doença renal crônica, assim, um paciente mais grave, a cirurgia sem SEC é uma possibilidade, né, para a gente evitar essa agudização, né? E em relação a técnicas cirúrgicas, por exemplo, antigamente, né, acredito que nessa década, a hipotermia era mais intensa, era mais profunda. Hoje a gente com a tendência a hipotermia mais leve, ou até mesmo normotermia, né? A bomba de SEC era uma bomba, na maior parte das vezes, uma bomba de rolete. Hoje a gente utiliza a bomba, em várias situações, a bomba centrífuga, que tende a dar um menor trauma sanguíneo e, consequentemente, assim, um menor trauma renal também. E a utilização de uma menor hemodiluição, né? Então, a gente tende a usar o prime, né, que é todo o preenchimento do circuito, tendendo a uma redução cada vez menor do volume, né, fazendo um prime mais enxuto, um prime
Prime menor, até com a utilização de mini-sec também, que são estratégias, né, para a gente diminuir a lesão renal. Então, assim, são situações, né, que a gente mudou um pouco em relação, assim, ao perfil do paciente da década passada, né, e nesses últimos anos, né? Então, acho que a cardioplegia também muito utilizada era sintomas. Hoje em dia a gente utiliza muito custodiol, muito a solução de Deonido, que usa o plasma light, e que são substâncias assim menos deletérias, né, ao organismo. Mas de forma geral, assim, o trabalho realmente assim chama muita atenção, né? Isso que o Dr. Zé Augusto comentou, o momento de indicar diálise, né, hemodiálise é muito delicado, porque às vezes a gente, quando o doente evolui para uma disfunção importante, e a gente sabe que entra naquele ciclo, né, aquela cascata, vai aumentando droga, e aí a diálise vai ficando cada vez mais longe. Então, esse momento da gente tentar uma diálise, uma hemodiálise mais precoce, parece ser o pulo do gato aí para a gente ter um resultado melhor nos doentes que evoluem com disfunção importante. Mas parabéns, eu só queria dar esse comentário em relação à evolução também, nesse sentido, né, de alguns conceitos, a parte técnica mesmo da cirurgia em si. Obrigado. É tanto que, assim, em paralelo, eu tiro, por exemplo, com a evolução dos próprios dispositivos de assistência ventricular, né, de longa permanência, que os dispositivos mais antigos, que eles eram pulsáteis, hoje eles são mais contínuos, de fluxo centrífugo, né, que é quando a direção da cânula de inflow e de outflow, elas estão em direções perpendiculares. Esses próprios dispositivos, eles têm menos hemólise, menos fenômenos de compatibilidade do que os antigos, e, consequentemente, também tem menos disfunção renal, dando um paralelo, por exemplo, com a própria bomba da SEC, né? Perfeito. Muito bem. Zé Augusto, você quer comentar alguma coisa, Zé Augusto? Porque da hora ficou congelado. Parece que congelou novamente. Foi. Eu queria também aqui aproveitar para agradecer a participação de Wilson Félix. Nós temos sempre Roberto Barroso, é um cirurgião que também está presente, viu, Wilson? É sempre assim, sua presença aqui também é muito boa para a gente ter cirurgiões na nossa reunião, sempre é muito bom, que a gente tem hemodinamicista, clínico, pessoal da imagem, então seja bem-vindo aqui sempre à nossa reunião. Obrigado. Zé Augusto descongelou. Você quer complementar alguma coisa, Zé Augusto? Não, eu acho que João Carlos queria falar, eu acho que ele está com... vai ser o próximo. Para mim está ótimo, foi perfeito a explicação, respondeu mais do que eu esperava, aprendi mais do que eu estava esperando, muito bom, foi ótimo. Bem, agora outro egresso aí do Dante aí, ó, João Carlos. João, por favor. É mesmo. Bom, boa noite a todos e a cada um. Primeiro, eu quero parabenizar a Aurélio, né, pela apresentação. A Aurélio, que foi meu R+ na cardiologia do Dante, né? E aí depois, por onde passou, se destacou, depois foi para o INCOL e agora está na preceptoria do INCOL também. Isso é muito gratificante. A gente vê um colega nosso desde os tempos da faculdade, depois da cardiologia, se destacando. Eu queria fazer 2 comentários, na verdade, doutor Souza, Zé Augusto e todos os presentes. Umas coisas que a Aurélio deve estar lembrado, que a gente se lembra com muita frequência, é com relação à fluidoterapia nos pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, sendo que a gente sabe que a lesão renal aguda da tipo pré-renal, ela é extremamente prevalente nesses pacientes. Eu sempre lembro, Aurélio, do doutor Bianco passando aquelas visitas dele que ele passava, e era uma coisa que ele sempre olhava rotineiramente, era perguntar tempo de anóxia, tempo de SEC, débitos dos drenos e o débito urinário do paciente, porque com isso eu vou inferir indiretamente como é que está a volemia desse paciente, se esse paciente não está precisando de uma ressuscitação volêmica mais vigorosa. A gente sabe que é comum, isso ocorre com cardiologistas, não cardiologistas, com intensivistas de pós-operatório, e profissionais não intensivistas em pós-operatório, de ter uma certa restrição da fluidoterapia, da ressuscitação volêmica em pacientes cardiopatas pela doença cardíaca em si. Então, a gente tem que lançar mão sempre desses parâmetros de macro e microhemodinâmicos de perfusão tissular. Sempre olhar para o paciente os débitos dos drenos e o débito urinário desse paciente, olhar sempre para a sonda, olhar sempre para o dreno que está coletando lá, ver se ele não está hipovolêmico. Lembrar também dos parâmetros de perfusão tissular, saturação venosa central e o lactato, apesar de ser um parâmetro tardio de hipoperfusão, ele nos dá um certo norte
sobre como conduzir essa ressuscitação volêmica. E um terceiro ponto também, que já é uma realidade do nosso serviço, já foi inserido aqui na UCV há um certo tempo, aqui no São Lucas, é o eco à beira-leito, o Transform Point of Care, para ver objetivamente a cava desse paciente. A gente vendo cava, a gente tendo esse parâmetro, que é um parâmetro mais objetivo, de se fazer e a gente poder nortear e orientar essa ressuscitação volêmica nesse paciente. Lembrar que o paciente, apesar de ser um pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele pode muito bem desidratar. Ele pode precisar de bomba, mas pode também estar precisando de líquido, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, tá? Era só isso. Parabenizar também a Aurélio e dizer que acho que o Dr. Souza e Augusto são os mais experientes aqui do grupo, né? Eu sou recém-chegado, né? Cheguei agora, já me adaptei e, Aurélio, certeza que se você voltar, vai exercer aqui também uma medicina de ponta. Pode ter certeza disso. Está na hora de voltar para Sergipe, tá? Um abraço. Fico muito feliz. Bom para você. Fico muito feliz. Lembro muito quando a gente passava lá no PS, lá na Hope, eu lembro muito. E realmente, eu acho que hoje um grande agregador na UTI é o ultrassom point of care, tanto para ver fenômenos de fluido-responsividade, como variação de volume sistólico, ver o índice de colapsibilidade da cava, e também parâmetros de baixo débito, como o próprio VTI. Acho que é muito bom para a gente ver no point of care, é muito bom para a gente ver, que também é uma forma da gente minimizar a lesão renal aguda no pós-operatório, né? É a gente deixar o mais euvolêmico possível o paciente no pós-operatório. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum comentário a mais? Só saber se dia 1º de março ele já está de plantão aqui, Souza. Eu quero, se for. Viu, Aurélio? Já começar a colocar o nome aí na lista, viu? Oxe, vou com todo gosto. Se puder. Vá comprando a passagem, né? Depois dando a entrada do departamento. Padrinho você não falta aqui para assinar. Isso é verdade. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Como eu disse, é uma alegria imensa e muita emoção de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu acho, viu, Aurélio, a alegria é toda nossa, né? Tá vendo ali, viu, Zé Augusto? Orientei o TCC dele, orientei o TCC de João Carlos. Zé Augusto foi meu aluno, poxa, eu estou aqui sentindo um velho rejuvenescido, né? Com a vida de vocês aí. E sempre que se tiver outras aulas, outra oportunidade, farei com todo gosto. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Vai ter que ser um assíduo daqui, né, Zé Augusto? Você é um cara que gosta de ensino, né? Você pode ver que esses velhinhos aqui estão aqui só há 34 anos. Não é muito tempo, não, mas não era nem nascido, a gente já estava aqui firme nas reuniões. Né? Bem, viu, Aurélio? Então, eu queria mais uma vez assim, agradecer. O congresso, né, Souza? Acho que vale ressaltar, você que estava fora. O nosso congresso, a gente comprovou mais uma vez o alto nível de cardiologia sergipana, né? Exatamente. O pessoal de fora, você pode conversar aí com seus colegas do INCO, do Dante, o pessoal da válvula teve aqui, o pessoal lá da hemodinâmica do Dante. Eu acho que a gente está com um nível só crescendo. Então, eu acho que é um momento muito bom. É como o João falou e Souza tem falado. Quer dizer, você tem certeza que você voltando, você vai ter dois aspectos. Você vai poder exercer uma cardiologia de ponta, eu acho, e também ter uma realização de poder contribuir com isso, de uma maneira mais impactante do que um mundo como São Paulo e etc. Então, eu acho que isso é bacana. Exatamente. Outra coisa, né, Zé Augusto? Aquela ideia antiga, que eu me lembro que isso até quando eu estava em Ribeirão Preto, dizia, você vai para lá, não dou 6 meses para ninguém nem saber mais quem você é. Isso não é verdade. A gente continua participando ativamente dos congressos, sendo convidado para os congressos. E como o Zé Augusto falou, quando a gente vê as mesas aqui, tive a oportunidade de ver mesas agora nesse congresso sergipano, que acaba de terminar, e você não via desnível nenhum, não tinha degrau nenhum entre os participantes nossos aqui e os participantes dos melhores centros da cardiologia brasileira aí, dito Dante, INCOR e São Paulo. Então, isso é muito bom, né? E que a gente sabe que essas coisas
não acontece à toa. Então, cada um tem um papel importante na construção dessa cardiologia nossa. E é como o Zé Augusto falou, você tem um papel aí bom de voltar e desenvolver mais ainda a cardiologia da sua terra natal. Então, seja bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Não chegamos a consultar, mas aqui nós gravamos essa apresentação, vai ficar depois disponível no YouTube, ok? Que você pode até disponibilizar depois aí para seus amigos, ok? Certo. Então, pessoal, eu queria lembrar, né, que na próxima semana é feriado, né? É dia 2, então não teremos reunião, mas dia 9, com fé em Deus, estaremos aqui às 18 horas para mais uma reunião do nosso grupo de cardiologia, contando com a presença de todos vocês. Então, boa noite a todos aí. Ótimo, boa noite. Obrigado. Um abração.